Agora, algumas horas atrás, a vice Kamala Harris fez um novo discurso, né? E ela traz, já de uma maneira um pouco mais intensa, uma crítica a Donald Trump, já assumindo também um posicionamento maior como candidata. E ela diz o seguinte, que ela sabe quem é Donald Trump e que sabe lidar com criminosos, professor. Então, aí entra mais uma característica dela que pode ser uma vantagem ou não, né? Primeiro, voltando ao Obama, comparando com ela alguma situação, o Obama conseguiu algo incrível em relação a discurso, né? Apesar dele representar uma parcela importante da sociedade americana, ele não ficou segmentado aquela parte somente da sociedade. Ele tinha um discurso nacional, ele tinha uma agenda nacional. Kamala, ela é muito ligada a projetos em específico que são polêmicos dentro da sociedade americana, como, por exemplo, a liberação do aborto. Então, ela vai ter um desafio, além de escolher o vice, a gente estudou bem aqui, discutiu bem essa questão, né, que seja adequado para fazer esses contrapontos, seja complementar, ela vai ter que construir um discurso nacional para mostrar que ela tem condições de seguir uma agenda para todo o país. Mas tem aspectos também característicos dela, é que ela é mais combativa num debate, né? A gente pegar aqui aqueles que eu tinha mencionado em relação à pré-candidatura dela, em Joe Biden, ela foi incisiva em críticas a ele naquela época. Então, provavelmente, também vem por aí. Pode ser uma vantagem, porque Donald Trump segue essa linha em contrapor-se, mas também tem um problema dela poder ficar sendo taxada em só tratar de certos assuntos polêmicos e não ter uma agenda nacional. Isso pode ser uma vantagem em um certo momento, mas se ela não se libertar disso, como fez Obama e mostrou um discurso nacional, ela vai acabar não conseguindo esses swing states, esses eleitores indecisos. Tem uma questão de currículo também, né, professor? Porque a Kamala Harris era procuradora. E aí a questão é... Do município e do estado. Exatamente. Depois geral do estado. Da Califórnia, né? Então, como é que ficaria num debate uma procuradora contra um candidato que acaba de ser condenado criminalmente em Nova York? Isso pode pesar um pouco para o eleitorado também. Até por isso que Josh Shapiro parece ser um nome forte, porque ele também é advogado de carreira, procurador lá do estado da Pensilvânia. Então, seriam dois ali nomes da lei contra uma pessoa que acabou de ser condenada criminalmente. Ela até usou esse discurso, esse repertório que ela tem como procuradora, nessa fala que ela fez mais recente, agora há poucas horas atrás. Ela cita o seguinte: enfrentei criminosos de todos os tipos. Predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que enganaram consumidores, trapaceiros que quebraram as regras para o seu próprio benefício. Então, ouçam-me quando eu digo, eu conheço o tipo de Donald Trump, Piperno. Ela faz sim menção às várias tipificações e acusações que o Trump responde. Inclusive, quando ela trata do tema de, enfim, abusadores, de mulheres e tal, é óbvio que ela vai usar na campanha o fato que o Trump acabou de receber uma condenação pela história do suborno lá, prostituta e tudo mais. Então, isso vai ser fartamente usado, e veja, fartamente usado contra um candidato que, obviamente, se comunica mais com um público mais moralista, mais conservador. Agora, como é que vai ser, a partir de agora, a comunicação desse candidato enfrentando as acusações de uma procuradora, de alguém que conhece esse tema, exatamente, com tantas minúcias e tal. E a acusação não é uma acusação financeira. Fosse financeira, existem N narrativas para que ele fugisse disso. É uma acusação vinculada à moral. Ele tinha, supostamente, um caso extraconjugal com uma prostituta e a corrompeu para que ele não dissesse nada. É mais difícil ainda a defesa, né? E partindo de uma mulher, eu acho que tem um lado também para os progressistas, que é uma mulher fazendo esse tipo de acusação contra ele, que no eleitorado progressista pega muito. Agora, Cássio, eu queria jogar para você uma pitada do que trouxe aqui o professor Furriela sobre o quão delicada ela precisa ser para que também esse jeito combativo não a prejudique na campanha, ou seja, para que ela não entre lá só para combater e não consiga falar também do que ela teria de proposta de governo e não apenas o que ela pegou de herança de alguém que foi indicado num primeiro momento e que talvez depois
colocou sobre ela esse legado, né, caso ela de fato seja indicada pelo Partido Democrata. Evandro, eu confesso a você que eu tenho dificuldade até de achar que as eleições norte-americanas terão esse espaço para discutir ideias efetivamente. Se a gente for olhar para o perfil do Trump, o Trump já em 2016, em 2020, ele fez ataques, fez uso de uma série de estratégias, mas no final das contas, politicamente, em termos de políticas públicas, era um pouco pastel de vento, né? Você abria, elas não tinham conteúdo efetivamente. Ele se apega à questão da imigração, por exemplo, mas a gestão do Obama expulsou mais imigrantes dos Estados Unidos que a gestão dele. Ele se apegou à questão da pandemia, por exemplo, sem que ele trouxesse soluções efetivas para isso. Então, eu acho que não será uma eleição propositiva e mais do que isso. Eu acho que, diante da entrada da Kamala, ele não participará de debates. A gente não vai ter um confronto direto entre os dois. E ela vai acabar trazendo as suas propostas nos seus comícios, nos discursos que ela fizer. O embate de ideias não vai acontecer.